Saúda tudo sua paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia, sem perca de tempo, em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Deus está aqui, amém, igreja? Eu sinto a presença de Deus aqui. Está descendo algo de Deus aqui forte nessa noite. E não vai ficar só nesses milagres. Deus vai fazer mais. Oh, aleluia. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes tu para a aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podeis tomar assento, amados irmãos. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vou tentar remir o tempo, que as horas já foram avançadas. Mas eu aprendi que todo governo, toda autoridade, todo líder, todo pastor, ele é uma resposta de Deus. Toda pessoa que Deus levanta, que Deus unge, que Deus consagra, ela é uma pessoa que Deus separa para um determinado propósito na terra. Ninguém pode ser levantado pelo Senhor que não seja que primeiro tenha nascido no coração de Deus a vontade de escolher. Eu e você fomos gerados no coração de Deus, porque Jesus disse: Não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Significa dizer que no dia que eu levantei as minhas mãos para Jesus, não foi eu que estava optando por servir a Jesus, mas era Jesus que já tinha me escolhido desde a fundação do mundo para ser seu. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma relevância. Esse texto aqui vai tratar no período de transição. Deus agora entende que na trajetória da história vai mudar da pessoal do período juízes para a monarquia. E nessa transição, Israel comete um erro terrível, e por causa desse erro sofreu 40 anos, aproximadamente, de 40 a 42 anos. Por quê? O povo vai escolher Saul para ser rei. O povo vai desejar Saul para ser rei. Por quê? Porque Saul vai para a batalha, derrota muitos inimigos, e o povo de Israel é vitorioso. Quando ele volta da batalha, o povo aclama, o povo aplaude, e a unção parecia estar sobre Saul. Porém, Deus não tinha falado nada, mas por causa do desejo do povo, por causa da vontade do povo, quando Samuel vai consultar a Deus, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, não fique resistir Saul, ungir Saul, porque o povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus rejeita,
Deus rejeita, acabou. Quando Deus escolhe, Deus escolhe. Porque todo governo é uma resposta de Deus. Quando Deus levantou Josué, Moisés era morto, Josué estava assumindo o povo. Deus vai chamar Josué e vai dizer: Josué, jovem guerreiro, levanta, ora. Josué está vivendo um luto. Por quê? Números vai dizer que Josué tem Moisés por pai. Ele estava num período de luto. E quando Moisés morre, a referência que Josué tinha, aleluia, era Moisés. Só que quando Josué pensou que ia viver luto, Deus vai dizer: levanta, Josué, tu conduzirás esse povo à terra que eu prometi a vossos pais que lhe daria. Quando Deus escolhe, pode ser no momento difícil, pode ser no momento de dor, pode ser no pior momento da sua vida, mas Deus te levanta. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém pode querer um governo que o governo siga seu próprio pensamento. O governo era Saul, só que Saul começa a desobedecer a Deus. Saul começa a ir guerrear quando Deus manda não ir. Saul não quer guerrear quando Deus manda guerrear. Saul vai querer fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. E simplesmente Saul começa a errar. E o povo vai começar a se arrepender de ter escolhido Saul. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus escolhe alguém, não existe erro. Quando Deus escolhe alguém, Ele dá sinal. Mas quando o homem escolhe, pode ter certeza, alguma coisa vai dar errado. É por isso que Deus está dizendo para Samuel: Samuel, não atenda para a aparência, ou seja, o que tu vê por fora. Não atenda para a estatura, para a força que ele tem, para a beleza. Não atenda para a aparência, porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem. Eu vejo dentro e conheço o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é escolhido, pode ninguém te ver, pode todo mundo te rejeitar, mas quando Deus te escolheu, pode ter certeza, na hora certa, Deus vai honrar você, Deus vai levantar você, porque você já nasceu com uma unção dada por Deus. Tem gente que está perdendo batalha, porque estão lutando sem cobertura de liderança. As lideranças que Deus levanta, elas são cobertura para que possamos não cometer tantos erros. Quando o líder leva o povo a pecar, Deus cobra do líder. Quando o líder leva o povo a errar, Deus cobra da liderança. Mas quando o líder faz o que é certo, o povo se alegra, o povo prospera, o povo cresce. Eu não estou falando que não vai ter problemas, eu não estou falando que vai ser mil maravilhas. Por exemplo, se você ler Números capítulo 11, do versículo 26 até o versículo 29, você vai ver Josué discordando de Moisés. Josué vai chegar até Moisés e vai dizer: olha, Merari está profetizando, e eu mandei que ele se calasse. Aí Moisés vai repreender: oh glória, Bildade e Merari está profetizando no meio do povo, que coisa é essa? Só tu que profetiza, Moisés. Aí Moisés vai responder assim: você está com ciúme de mim, Moisés? Oh, nega, subnas. Você está com ciúme de mim, Josué? Ele vai dizer assim: eu quisera que todo Israel fosse profeta. Oh, aleluia. Ei, não se preocupa com quem está cantando, com quem está pregando, com quem está ministrando, com quem está coordenando, com quem está regendo, com quem está na liderança, quem está na frente. Quem levantou foi Deus. Então Ele garante a liderança que Deus coloca. Deus garante tudo que Deus faz.
Ele faz com certeza. Ele sabe quem levanta, Ele sabe quem coloca. Deus fala para Josué: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que seja bem sucedido. E outra tradução vai dizer: para que você tenha sucesso. Uma autoridade que é levantada, ela é levantada por Deus. Toda autoridade, ela é levantada por Deus. Se você ler a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículos 17 até o 19, você vai ver que até a má liderança foi Deus que levantou. Se ela fizer bem ou se ela fizer mal, foi Deus que levantou. Independente de ela estar fazendo certo ou errado, se Deus levantou, continua obedecendo a liderança. Pedro, ele vai mandar obedecer a liderança que matou Tiago. E essa mesma liderança que matou Tiago é que vai prender Pedro. Mas Pedro vai sair da prisão e vai mandar continuar obedecendo a mesma liderança. Por quê? O nosso compromisso não são com as falhas de caráter da liderança, porque tem gente que fica procurando defeito na liderança, tem gente que fica querendo apontar o erro da liderança. Olha para você, porque quando você aponta uma liderança, tem 4 dedos apontando para você, e talvez o teu erro seja maior do que o da sua liderança. Tem gente que não entende os caminhos de Deus. Israel estava há 40 anos sofrendo, e agora Deus quer levantar Davi. 1 e 2 Samuel vai contar um período histórico monárquico de 120 anos, que vai abranger os governos de Saul, Davi e Salomão. O período mais áureo da monarquia estão nesses primeiros reis. Israel comete o primeiro erro quando ele quer escolher, quando ele quer indicar. Deixa eu falar uma coisa: quem escolhe é Deus, quem levanta é Deus. Tudo está no controle de Deus. E Jesus na igreja disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra no grego poder, exousia, quer dizer autoridade, liberdade para agir. Toda liderança, ela tem liberdade para agir. Deus dá a ela a autoridade para agir. Então, quando a tua liderança falar com você, obedeça. Por quê? Quem está debaixo de liderança, está debaixo de obediência, ele está recebendo bênção, porque toda bênção, ela vem acompanhada de obediência. Se você não obedecer, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor cantor, você pode ministrar e a glória descer da igreja, você pode ser o maior profeta, mas se você não for obediente à sua liderança, o teu ministério acabou, porque Deus é que levanta a liderança. Deus me deu essa palavra, eu não queria pregar ela. Deus disse para mim: ai de você se você não falar. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus levanta Davi, Davi é uma resposta para o povo, e toda liderança ela é uma resposta. E qual era a resposta de Deus para o povo? Eis que achei a Davi, homem segundo o meu coração. Oh glória! Significa dizer que quando Deus levanta, é pela vontade dEle. E a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, vai dizer, verso 1, aleluia, é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Quando Deus escolhe por sua vontade, você pode ter certeza, a vontade de Deus é soberana, é absoluta, e quando Deus levanta, Ele garante. E
qual é a importância desse texto e desta pregação nesta noite? Deus te trouxe até Adém. Adém tem uma liderança. Se você obedecer à voz da sua liderança, você pode ter certeza, tem bênção do céu reservada para a tua vida, tem bênção do céu reservada para a tua casa, tem bênção do céu reservada para a sua família. Por quê? Porque Deus garante a liderança que Ele levanta. Samuel vai se levantar, porque Deus vai chamar a atenção dele. Saul já tinha passado todos os limites, e aí Deus vai dizer para ele: levanta, enche o teu vaso de azeite e vem. Logo eu vou me atentar para o original, porque no original vai dizer botija, uma espécie de vaso que dá para guardar, um recipiente de facilidade para carregar o azeite. O azeite simboliza a unção. E a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 16, que quando Samuel unge Davi, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. O governo de Davi não era um governo humano. O governo de Davi era um governo de Deus. E quando a unção desce sobre Davi, o Espírito de Deus se apodera sobre Davi. Essa palavra se apoderar, aqui nesse texto, está dizendo assim: Davi, agora você não anda mais como tu quer. Agora tu não faz mais a tua própria vontade. Agora tu vai fazer o que eu mando. Você está sobre a minha autoridade. Davi, eu estou te ungindo rei, mas o teu rei sou eu. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você somos servos. Servos têm vontade, sim ou não? Nós somos servos. Servos não têm vontade. Servos não têm escolha. Mas pode ter certeza, o Senhor dessa obra sabe o que você precisa. O Senhor dessa obra sabe da tua necessidade. Ele não é um Senhor injusto, muito pelo contrário, Ele é um justo Senhor. E esse justo Senhor está aqui nessa noite, e está derramando sobre a sua vida uma unção de autoridade. Quando eu vou para a palavra autoridade, eu vou para Mateus capítulo 28, verso 18, quando Jesus vai dizer: eis que é-me dado todo o poder, e a palavra em algumas traduções vai dizer toda a autoridade no céu e na terra. A diferença do poder do mundo para o poder na igreja é só uma: chama-se Espírito Santo de Deus. Quem manda na igreja? Espírito Santo de Deus. Quem governa a igreja? Espírito Santo de Deus. Quem fala com a igreja? Espírito Santo de Deus. Assim que a unção desce sobre Davi, Davi agora não está mais governando segundo o seu intelecto, segundo a sua razão. Davi está governando na unção que recebeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pode até não ir com a cara da sua liderança, mas respeita a unção que está sob a sua liderança. Coisa terrível é se você não respeitar. Mas evangelista, eu sempre respeitei meus pastores, tudo bem, mas a coisa vai além. Honra, como assim? Honrar significa, se alguém falar mal dele para você,
repreende na hora. Não ouça aqueles que se levantam contra a sua liderança. Não dê ouvido àqueles que enviam mensagem no WhatsApp para você, para se levantar contra uma liderança. Coisa terrível é se levantar contra a liderança que Deus levantou. Porque quando Deus levanta uma liderança, Ele também dá unção a essa liderança. E se você não tem temor à liderança humana, você vai ter que ter temor pela liderança espiritual, porque sob a liderança da igreja tem uma autoridade maior, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Devemos honrar nossos líderes. Apesar de Samuel ter sido um grande líder, ele vai aprender na pele o problema de uma liderança falha. Eli era um exemplo na Bíblia de uma liderança falha. Deixa os filhos fazer o que quiser. Eli, Coré, Datã e Abirão são exemplos de lideranças falhas. Pessoas que nem deveriam colocar a mão naquilo que é sagrado. Davi é um exemplo de liderança que Deus chama, que Deus ama, que tem compromisso. Qual é o sentido dessa palavra? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser ser abençoado na sua vida financeira, ser abençoado na sua vida ministerial, ser abençoado na sua vida até mesmo sentimental, ouve o conselho e a voz da sua liderança, porque quem está debaixo de liderança recebe vitória. Quem se levanta contra uma liderança recebe derrota. Que é isso, evangelista? Você está falando que tem derrotado? Tem gente que já perdeu, porque não quer se submeter à liderança da igreja. Vai sair por aí, vai falar mal da liderança, vai abrir uma birosca santa, já viu falar nisso? E vai dizer: aqui Deus está, e Deus não dá coisa nenhuma. Nós vemos de esquina em esquina uma portinha, às vezes tem uma do lado do outro. É gente que não quer se sujeitar à liderança. Nos dias de hoje, as pessoas estão querendo mandar, mas não querem obedecer. Mas eu aprendi que só é bom líder aquele que foi bom liderado. Quem sabe obedecer a liderança hoje, amanhã poderá liderar. Por quê? Porque aprendeu o que é liderança. E a questão é que a liderança é espiritual. O governo é espiritual. É mais ou menos assim: Deus, governo espiritual, Espírito Santo, autoridade espiritual, eu, voluntário espiritual. Oh glória! Sobre mim tem alguma coisa. Você e eu somos voluntários nesse governo, e como voluntários nesse governo nós temos que obedecer o que vem de cima. Porque quando você obedece, a Bíblia diz que se quiserdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. A obediência vai chamar a bênção. A obediência, ela vai atrair a vitória. A obediência, ela é o requisito fundamental para você ser um abençoado. Quando você se sujeita, quando você obedece, Deus honra você, Deus exalta você. E quando Deus exalta, não é para te fazer grande, porque a Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Nosso compromisso é com a unção e a autoridade
que estão sob nossas lideranças. Nosso compromisso é com aquele que foi ungido por Deus. Jesus, ungido de Deus, porque a palavra Messias quer dizer ungido. Messias, ungido de Deus, Jesus Cristo, ele disse: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Aí ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que o quê? Até que do alto sejas revestido de poder. Ei, quem respeita a autoridade será o primeiro a receber o poder da autoridade que respeita. Eliseu, ele era conhecido como aquele que lavava a mão de Elias. Só que a Bíblia vai dizer, vai relatar, que quando Elias passa a capa por cima de Eliseu, Elias vai dizer para Eliseu: Eliseu, vem, filho de Cefate, e me segue, porque tu sabe o que fiz contigo agora. Só quem é capaz de obedecer à unção que está sobre as autoridades constituídas será capaz de receber a capa, a autoridade que desce na hora que for oportuna. Tem muita gente que quer mandar, tem muita gente que acha que tem poder, mas Deus está dizendo: se você não se submeter à autoridade espiritual, você nunca será capaz de crescer. O crescimento e a maturidade, ela anda junto. Não tem como haver crescimento se não houver maturidade. Maturidade não acontece porque você cresceu. Escuta isso. Às vezes tem gente que já cresceu, mas não tem maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com essência. Maturidade, estamos no ano da maturidade. Tem gente que acha que já cresceu, já está voando, já está decolando, posso ir embora, não preciso de mais nada. Mas crescimento e maturidade andam junto, porque maturidade é entender: se você chegou até aqui, é porque tinha alguém intercedendo por você. É porque tinha alguém que ama você e estava de joelho dobrado. É porque tinha alguém que derramou azeite sobre você e te ungiu. Então não tem como voar, não tem como decolar se não estiver debaixo do governo de Deus. Quer crescer? Quer ter maturidade? Você precisa entender que você está debaixo do governo do próprio Deus. Deus é o dono de tudo e de todos. Às vezes, quando pensamos que vamos fazer do nosso jeito, Deus vai lá e faz de outro jeito, porque Ele é Deus. Ele muda até o seu pensamento na hora que Ele quer agir. Quando você diz assim: não era desse jeito que eu estava pensando, sabe o que significa? Significa que Deus está no teu controle. Oh, aleluia. E quando Deus está no teu controle, você pode ter certeza, a unção que está sobre você, ela vai controlar as suas emoções. Davi, antes de ir para a guerra, ele orava. Davi, antes de ir contra os filisteus, ele fez uma oração. Ele vai dizer: Senhor, será a sua mão conosco e ganharemos a batalha? Deus vai dizer: sim, a minha mão vai contigo, Davi, mas olha, não ataque de frente, mas dê a volta por trás, porque o filisteu está te aguardando e está te esperando. Diz a Bíblia que o exército de Davi rodeou o exército filisteu e os pôs para correr. Sabe por quê? Porque Davi estava sob a autoridade e governo de Deus. Quando você está sob a autoridade, você não experimenta fracassos. Você sabia disso? Tem gente que experimenta fracasso porque não consulta as autoridades.
A autoridade que Deus levanta é para nos ajudar a cometer menos erros. É para nos ajudar a decidir melhor. É para nos ajudar a ter uma melhor compreensão de tudo. Então, não é que os líderes querem mandar na sua vida, não. Eles querem orientar você. Ele quer falar qual é a melhor escolha. E quando uma liderança fala, pode ter certeza, é batata. Acontece. É igual pai e filho, filho, pai, mãe. Quando mãe fala, dá certo ou não dá? É do jeitinho que mamãe falou. Aí eu falo, bem que minha mãe falou. Bem que meu pai falou. Por quê? Porque pai e mãe são autoridades. Autoridade eterna. Mandamento com promessa. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, que é mandamento com promessa. Quer ser bem-sucedido na terra? Obedeça a autoridade que Deus colocou sobre os pais. Quando se está falando de liderança, está se falando de pastores, está falando de pai, de mãe, está falando de patrão, professor, autoridade, está falando de prefeito, governadores, mas também está falando de pessoas que Deus constituiu para governar sobre nós. Então, toda autoridade é Deus que levanta. E quando Deus levanta, Ele garante. Davi foi uma autoridade que Deus levantou. E você também é uma autoridade que Deus levantou. Vou provar isso na Bíblia. Quando Jesus está perto de subir aos céus, no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não tome nenhuma decisão sem primeiro se submeter à autoridade. A autoridade que Deus levanta é um poder que Deus dá, que ninguém pode desobedecer. Que o Espírito de Deus possa falar melhor. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Eu não treinei, não li, reli. Eu não fiquei tentando achar a melhor forma. Eu só sei de uma coisa: o Espírito de Deus já deve ter falado no teu coração. Deus tem uma grande unção de crescimento na vida da autoridade que Ele constituiu na ADEM. E enquanto a ADEM não entender que precisa obedecer para crescer, que precisa se sujeitar para crescer, que precisa obediência para ter crescimento, e não adianta ter crescimento se não houver amadurecimento. A palavra amadurecer vai nos remeter à palavra maturata, que quer dizer está no ponto para ser servido. Então, o que é ser maduro, o que é ano de maturidade, é você estar sempre pronto para ser servido. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quando nós aprendermos a servir uns aos outros e a submeter às autoridades que Deus levanta, respeitar a autoridade, a unção que está sobre esta casa, nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida, porque Deus ama a obediência e abomina a desobediência. Então, quando alguém for posto sobre você como autoridade, obedeça, porque na obediência Deus ordena a bênção. Oh, glória! Que Deus abençoe a igreja com esta palavra. Eu não sou um grande pregador, mas Deus me deu uma palavra de autoridade. Autoridade, governo, poder.
liberdade para liderar. Deus quer levantar líderes aqui em Adém, mas para Ele levantar líderes, você vai ter que aprender a submeter-se às lideranças que Deus levanta. Enquanto isso não ficar entendido, você não poderá seguir em frente, o teu ministério não vai crescer, você não vai alavancar. Por quê? Em alguns momentos você viaja e acha que já é alguma coisa. Não somos nada se dele não for concedido. Que Deus abençoe a igreja com esta palavra e que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Glórias.